eu sou Rafael Ribeiro, sejam todos bem-vindos ao nosso canal, que tem o objetivo fazer você aprender matemática. Na aula de hoje, nós vamos falar sobre permutação, que pode ser simples ou com repetição. Eu sugiro você que, se não assistiu nossos vídeos sobre princípio fundamental da contagem e arranjo simples, que você pause esse daqui e confira essas aulas para que você consiga entender o que nós vamos fazer agora. Fazer essa ligação que existe entre as permutações e esses dois conteúdos que nós já vimos aqui no canal. Então vai lá, confere e depois vem para cá. Se você já viu essas aulas, então vem comigo que nós vamos aprender mais um conteúdo da análise combinatória. Vamos lá. Permutação. São agrupamentos em que todos os elementos de um conjunto são utilizados. As permutações podem ser simples ou com repetição. Ela vai ser simples se os elementos são distintos. Vai ser com repetição se existirem elementos repetidos. A notação que nós vamos utilizar é essa aqui, Pn, que significa permutação de n elementos. Vai ser Pn de A, B até C, a permutação de n elementos com A elementos repetidos iguais, B elementos iguais, até C elementos repetidos iguais. Perfeito? Muito bem. Vamos lá. A pergunta agora que nós vamos fazer é: como calcular? Bom, a permutação simples nós vamos calcular da seguinte maneira. Pensa, por isso que você precisa assistir a nossa aula sobre arranjo. A gente vai pensar as permutações, no primeiro momento, como sendo um arranjo, olha só, de n elementos tomados n a n. Ou seja, é o caso em que o n é igual a p. Perfeito. Fazendo esse cálculo, nós vamos ter o seguinte: n fatorial sobre, usando a fórmula, claro, n menos n fatorial. Agora, olha só. Repetindo, o n fatorial, n menos n é zero. Zero fatorial. Só que veja bem, nós vimos na aula de arranjo que zero fatorial é igual a 1. E se a gente fizer n dividido por 1, o resultado vai dar n fatorial. Então, o arranjo de n tomados n a n vai ser n fatorial. E isso aqui nós vamos chamar de permutação de n, dos n elementos. Legal? Então a nossa fórmula vai ser permutação de n elementos vai ser n fatorial. Basta calcular o fatorial de n. Tá? Então, se não houver elementos repetidos, você vai calcular a permutação dos n elementos calculando simplesmente n fatorial. Legal. Agora, as permutações com repetição, como é que você vai calcular? Você vai usar a seguinte estratégia. Você vai calcular o fatorial dos n elementos dividido pelo fatorial dos elementos repetidos. Ó. Tá? Essa é a ideia para calcular as permutações com repetição. Muito bem, vamos aos nossos exemplos. O primeiro exemplo: quantos são os anagramas da palavra amor? Então, olha só, o que você vai fazer aqui? A palavra amor, ela tem 1, 2, 3, 4 elementos. Ou seja, calcular esses anagramas, e aí entenda os anagramas como sendo palavras que a gente vai formando, trocando os elementos, e não importa se elas fazem sentido ou não, tá? Então, quantos anagramas nós vamos ter? São 4 elementos, calculamos a permutação de 4, que nada mais é do que calcular o fatorial de 4. E aí, calculando o fatorial de 4, vai ser 4 vezes 3 vezes 2 vezes 1. 4 vezes 3 é 12. 12 vezes 2 vai ser 24. E 24 vezes 1, 24. São 24 anagramas que você pode formar com a palavra amor. Certo? Beleza. 2.
Determine a quantidade de anagramas da palavra matemática. Bom, se você for analisar agora, a palavra matemática ela é composta de 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. São 10 letras, então você vai calcular a permutação de 10 elementos. Legal. Mas veja bem, olha, a letra M ela está repetindo aqui 1, 2, duas vezes. A letra A está repetida 1, 2, 3. Aqui a gente vai considerar a letra A sem um acento, tá? Nesse nosso exemplo, como um caractere igual à letra A sem o acento. Então são 3 letras A que aparecem aqui. E a letra T também se repete, ó, 2 vezes. Muito bem. Então, agora, você vai calcular a permutação de 10 elementos. O M se repete 2 vezes. O A se repete 3 vezes. E o T se repete 2 vezes. Então, como é que vai ser? Vai ser o fatorial de 10, ou 10 fatorial. Calcular aqui o fatorial de cada um desses números em cima. 2 fatorial, 3 fatorial e 2 fatorial. Legal, agora eu vou desenvolver o 10 fatorial até o maior desses aqui, que é o 3. Então vai ficar 10 vezes 9 vezes 8 vezes 7 vezes 6 vezes 5 vezes 4 vezes o 3 fatorial. E aqui embaixo, veja o seguinte, 2 fatorial é 2 vezes 1, que é 2, vezes o 3 fatorial, que eu vou repetir, e aqui o 2 fatorial nós já calculamos, é 2 vezes 1, que dá 2. Simplificando aqui, 3 fatorial com 3 fatorial, e 2 vezes 2 é 4, então a gente simplifica com esse 4, nós fazemos a multiplicação de 10 vezes 9, vezes 8, vezes 7, vezes 6, vezes 5, que vai dar 151.200. Essa é a quantidade de anagramas que você pode formar com a palavra matemática, tá? Sendo que é repetido as letras M, A e T. Beleza? Bom, antes de a gente encerrar o vídeo, eu quero te dizer uma coisa, que tome cuidado. Normalmente, quando a gente está ensinando as permutações, normalmente a gente usa esses exemplos dos anagramas. Só que isso gera uma certa dúvida em relação aos alunos, porque a gente acredita que só vamos resolver os problemas usando permutação se for os problemas de anagrama. Isso não é verdade. Veja pela nossa definição que a permutação é um agrupamento em que todos os elementos do conjunto são utilizados. Então, se você tiver um problema em que você tem que usar todos os elementos do conjunto, então você pode utilizar a ideia de permutação, tá? Tome cuidado com isso. Nós vamos trazer aqui no canal resolução de questões que vão mostrar para a gente problemas que não necessariamente é de anagrama, tá certo? Então, se você gostou do vídeo, não esqueça de deixar o like, compartilhar o vídeo e comentar aqui embaixo se você está gostando e dar sugestões para a gente trazer aqui para o nosso canal para que a gente consiga levar a matemática para mais e mais pessoas. Desde já eu agradeço a atenção de todos, um grande abraço e até a nossa próxima aula.